Que dia especial que foi ontem para a igreja e para o nosso Deus e Pai. Eu me recordei, né, que quando nós estávamos ali ministrando esse preparo para aqueles jovens, o grande avivamento que houve na Argentina na década de 70. Claro que naquele momento eu não acompanhava, porque eu não tinha o entendimento, mas eu vim conhecer esse grande avivamento que houve na Argentina, né, quando no meu seminário de teologia, que um dos pastores, né, da qual eu me alimentei muito dos ensinamentos desse pastor, que é Juan Carlos Ortiz, né, onde que ele escreve um livro, O Discipulado, e meditando, né, lendo esse livro, ele fala com grande propriedade, porque ele foi um dos participantes desse avivamento que houve na Argentina. E esse avivamento, segundo os historiadores e o próprio Juan Carlos Ortiz, ele escreve que nasceu numa escola bíblica infantil. Vejam isso. Diz que os pais que iam buscar aquelas crianças que estavam participando desses ensinos, né, já eram tocados assim que entravam no carro e assim que, né, estavam a caminho daquele lugar, pelo tamanho do avivamento. Narram que nunca houve tantas pessoas se entregando a Cristo Jesus conforme aquele avivamento existente. O último louvor que nós cantamos aqui são dias de avivamento. Então, aonde que, fazendo essa comparação, né, que nós estamos ensinando as crianças pelos caminhos que elas devem andar, porque quando forem adultas jamais esquecerão desse caminho. E no que eu falava ontem para eles, né, eu queria ter tido a oportunidade aos meus 12 anos de idade de também ter feito, né, aceitado a Jesus e ter descido as águas pelo nome de Jesus. Mas isso não aconteceu na minha vida, como eu creio que não aconteceu na vida de muitos, né, inclusive de vocês que estão aqui, diante de tanta besteira e diante de tanta bobagem que a gente cometeu nessa vida por não ter um conhecimento conforme eles já estão adquirindo para a honra e glória do nosso Deus e Pai. Amém, irmãos? Abra a Bíblia de vocês. Salmos 36. Também mais um salmo de Davi, conforme foi a abertura. Todas as citações bíblicas desse expositivo nós extraímos da Nova Versão Transformadora. O pecado do ímpio sussurra ao seu coração. Ele não tem o menor temor de Deus. Em sua cega presunção, não percebe quão grande é a sua perversidade. Tudo o que diz é distorcido e enganoso. Não quer agir com prudência nem fazer o bem. Mesmo à noite trama as maldades. Suas ações nunca são boas e não se esforça para fugir do mal. Teu amor, Senhor, é imenso como os céus. Tua fidelidade vai além das nuvens. Tua justiça
é como os montes imponentes, teus decretos como as profundezas do oceano. Tu, Senhor, cuida tanto das pessoas como dos animais. Como é precioso o teu amor, ó Deus. Toda a humanidade encontra abrigo à sombra das suas asas. Tu os alimenta com a fartura de tua casa e deixam que bebam de teu rio de delícias, pois és a fonte de vida, a luz pela qual vemos. Derrama teu amor sobre os que te conhecem, concede justiça aos sinceros de coração. Não permita que os arrogantes me pisoteiam, nem que os perversos me empurrem. Vejam, caíram os que praticam o mal, foram derrubados e nunca mais se levantarão. Amém, amém, irmãos. Glórias a ti, Senhor. Abaixe a sua fronte, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Vamos pedir para que essa oração, esse poema do rei Davi, entre de uma forma sobrenatural no mais profundo do nosso ser, para que nós jamais esqueçamos dessas palavras aqui, proferidas por ele, inspirada pelo Santo Espírito de Deus, para que possamos andar sempre em retidão, não olhando para as coisas dos ímpios, muito pelo contrário, buscarmos somente nesse Deus bondoso, nesse Deus misericordioso, tudo o que nós necessitamos nessa vida, pois somente assim beberemos as delícias do rio dele, como também seremos alimentados através do pão espiritual, para a honra e glória dele mesmo. Amém, amém, amém. O tema: a bondade de Deus versus a maldade do homem. Sempre mencionamos aqui, e nunca é demais trazer, que dois assuntos que se contrastam, na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, são os aconselhamentos, e os desaconselhamentos para praticarmos o bem e não o mal, que as Sagradas Escrituras nos revela. Também para que buscamos as bênçãos e não as maldições para as nossas vidas. Somos aconselhados a praticarmos a salvação e não o pecado mais na nossa vida, porque ele já não tem mais lugar na nossa vida. Amém, irmãos? E somos a todos os instantes, admoestado a escolher a vida e não a morte. Esses assuntos todos são abordados de Gênesis e Apocalipse, ou seja, se contrastam, nas Sagradas Escrituras. Salta aos nossos olhos, esses conselhos do Senhor, nosso Deus e Pai. Pregamos no domingo passado o Salmo 115, aonde também ali nós observamos um contraste existente entre a inutilidade dos ídolos e a onipotência do nosso Deus e Pai. Somente o nosso Deus e Pai é capaz de fazer infinitamente além daquilo que pedimos ou pensamos. Não precisamos de intermediário para chegar ao Senhor, O véu já se rasgou. Não tem mais uma cortina que nos separa do Santo dos Santos. Muito pelo contrário, já estamos próximos ao Senhor. E é necessário que busquemos Ele enquanto podemos achar. Amém?
E hoje eu quero pensar com vocês nessa manhã através do Salmos 36, que também apresenta para nós um contraste aqui existente entre a maldade humana e a bondade de Deus. Quantas vezes a gente já se perguntou, por que aquela pessoa age dessa forma? Não é assim? Admirado exatamente da maldade de determinadas pessoas, a gente às vezes acha que isso não é nem da capacidade do ser humano, mas cometem iniquidades, cometem atrocidades aí a todos os instantes, e nós estamos assistindo isso tudo. Os ditos pela Bíblia, os ímpios, essas pessoas má de coração, má intencionada, corrupta. Isso a gente vê com uma determinada frequência, infelizmente, dias de servos maus, dias de falsos adoradores. Tem muitos crentes surpreendendo outros crentes, entre aspas. Muitos crentes que já deveriam ter deixado de praticar uma série de coisas e ainda continua. Por isso que esse louvor nos chama, mostrando esses dias difíceis das quais a gente está vivendo, nos chama para um avivamento, nos chama para chegarmos junto a Deus e dele receber tudo que é necessário para a nossa vida, e não ficarmos aí comparando as coisas com relação ao ímpio, que também é comum das pessoas. É comum as pessoas olharem, olha, aquela pessoa tem tudo e olha o que ela faz. E o rei Davi, nesse salmo, está mostrando, está escancarando exatamente quem é o ímpio e quem é o justo aos olhos do Senhor. Amém, irmãos? Então eu quero pensar com vocês, já utilizando das personagens descritas na Bíblia, que somam mais de 3.000 nomes ali existentes, personagens, e cada uma desta personagem deixa um testemunho para que nós possamos imitá-lo ou não, diante da prática deles do bem ou do mal. A Bíblia, já nos seus primeiros capítulos, ela escreve no livro histórico de Gênesis a história de dois irmãos, onde o pecado se apossou de um deles, e tomado pelo ciúme e ira, Caim não resistiu ao mal e matou seu irmão Abel. Já nas primeiras páginas da Bíblia, narra também que somente Noé e sua família foram salvas do dilúvio, porque viviam de acordo com os mandamentos de Deus. Gênesis no capítulo 6 até o capítulo 9. A partir do capítulo 10 já vai falar sobre os filhos de Noé. Narra também nos livros de 1ª e 2ª Crônicas, como também em 1ª e 2º Reis, a história de 43 reis entre o reino de Judá e o reino de Israel, onde que somente 5 fizeram o que era reto aos olhos de Deus. Vamos vendo exatamente, e observando esses acontecimentos, fazendo a comparação com relação a que essas pessoas fizeram ou o que deixaram de fazer, porque a gente peca muitas vezes com o que a gente faz e também muitas vezes com aquilo que a gente deixa de fazer. Tiago, no capítulo 4, verso 15, diz: aquele que sabe que tem que fazer o bem e não está fazendo, e não faz, já está pecando. E narra também no livro profético de Daniel,
no capítulo 4, dos versos 28 a 33, que depois de ter o profeta interpretado o sonho do rei Nabucodonosor e aconselhado esse rei para que o mesmo abandonasse o pecado e voltasse-se para Deus, esse rei fez o contrário. E por ter desobedecido a Deus, ele ficou louco e viveu por muito tempo como um animal selvagem. Ficou varrido. E se considerava um animal selvagem. Esse homem que detinha um grande poder, esse homem que tinha uma presunção tamanha, não é? Uma autossuficiência tamanha, ao desobedecer a Deus, depois da revelação de todo o sonho que Deus deu para Daniel interpretar para a vida dele, ele continuou com essa arrogância, continuou com os seus pecados e viveu a vida, né, um bom tempo da vida dele, até o arrependimento, como um bicho nessa vida, como um animal selvagem. E entre outros tantos exemplos que a Bíblia nos mostra, né, através dos relatos aqui escritos, através das revelações aqui já deixadas, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, sobre as pessoas que desobedeceram a Deus. Por isso que eu sempre falo para vocês, né, leem as Sagradas Escrituras, encontraremos nela muitos exemplos que podemos imitar determinadas pessoas que estão no caminho do Senhor, como também devemos evitar pessoas que não estão no caminho do Senhor e obter aquele comportamento. Amém, irmãos? Porque nós sabemos que o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus, o presente de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus. Romanos, no capítulo 6, verso 23. O contexto histórico. Esse poema de Davi, na verdade, ele não revela, né, que circunstâncias pela qual ele foi escrito. Nós já lemos alguns poemas de Davi, alguns salmos que ele escreve, né, onde ele estava sendo perseguido pelo seu filho. Lemos também salmos onde ele apresenta para Deus o seu coração, não é, verdadeiro, aquele que Deus esperava exatamente nele, como homem que tinha o segundo coração de Deus, quando ele se arrepende de uma série de iniquidades, de pecado que ele cometeu. Mas aqui em especial não tem uma causa específica, né? Sempre falo, né? Quando a gente chegar lá no céu e trombar com o Davi, nós podemos chegar para ele: o que você falava lá? Por que você colocou tudo aquilo no Salmo 36, lá na glória celestial? Mas ele deixa bem claro o sentimento dele quanto à corrupção e à maldade do homem, essa mesma indignação que nós temos quando a gente vê pessoas corruptas, quando a gente vê pessoas que teimam em fazer o mal para as outras. Ainda que a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados, potestades e hostes celestiais, ou seja, anjos do mal, que estão a favor do maligno. Mas o maligno só age na nossa vida se permitirmos que ele age. Sem o quê? Sem nós não darmos essa permissão, ele não vai agir na nossa vida. Ele não tem essa capacidade. Porque a própria palavra diz que ninguém mexe com o meu ungido. Eu só, obtenho motivação do diabo para continuar no mal se eu der o primeiro passo. Eu sempre me recordo, que na época que o homem pisou na lua, se não me falha a memória, Neil Armstrong, ele disse: um pequeno passo do homem, mas um grande salto para a humanidade. E é a mesma coisa com relação a Satanás e os seus agentes. Se nós dermos legalidade, se nós dermos o primeiro passo, nós estamos chamando exatamente ele
para dominar essa maldade existente. Porque na origem, conforme nós estávamos expondo aqui ontem, não é? Aonde que o homem peca? E a partir dali, essa natureza adâmica nos acompanhará para a vida toda, durante a vida toda. Claro, se queremos enveredar pelo caminho do pecado. Oh glorioso Deus! E Davi aqui ele começa expondo a natureza do ímpio e a sua inclinação na prática do mal. Mas rapidamente, nesse contexto, em todo o histórico dessa escrita, ele muda o foco para nos apresentar a majestosa fidelidade e justiça do nosso Deus. Irmãos, eu sempre digo para a igreja e sempre quando eu aconselho pessoas eu falo o seguinte: você não precisa estudar o diabo, você sabe que ele é mau. Estuda o que Deus revela dele mesmo. E Davi aqui ele ocupa desses 12 versos que ele escreve aqui no Salmo 36, ele dá uma ênfase ao mal somente em 4 versos. E os outros todos ele dedica ao nosso Deus e Pai, que é esse que nós devemos buscar a todos os instantes, que não há poder maior, não há amigo melhor, nada absolutamente se compara a Deus. O diabo diante de Deus é nada. A própria palavra em Apocalipse, conforme eu sempre falo aqui, não é? Com um sopro, um pequeno sopro, ele está aniquilado. Com um pequeno sopro de santidade, você coloca ele no lugar dele. Sujeitai a Deus e repreendei o diabo, que ele fugirá de vós. Você tem como deixar ele distante da tua vida, uma vez que você está sujeito àquilo que realmente você tem que se sujeitar, a Deus. Amém? Quando nós observamos exatamente, né, a proposição teológica desse salmo, nós observamos aqui a maldade do ser humano, né, que é eficiente e destrutiva. Nós sabemos disso, que o mal destrói, o mal corrói, mas a bondade, a misericórdia e justiça de Deus são infinitamente superiores para a salvação dos homens. Amém? E ao meditarmos neste Salmo 36, nós encontramos aqui vários depoimentos sobre a maldade humana, e ao mesmo tempo exaltações sobre a incomparável bondade de Deus. Por isso que eu pedi para que a Léo trouxesse uma série de louvores para que a gente contemple a bondade desse Deus, observando exatamente esses dias difíceis que nós estamos atravessando, esses dias onde que dá-se a impressão que o mal ganhou, mas não. Nós sabemos exatamente que o nosso futuro, ele vai ser muito melhor do que o nosso passado, do que o nosso presente, porque nós já temos o nosso endereço, nós sabemos já para onde estamos indo. Amém? Primeiro depoimento sobre a corrupção e a maldade do homem, dos versos 1 a 4. Diz a palavra: o pecado do ímpio sussurra ao seu coração. Ele não tem o menor temor de Deus. Verso 1. O que Davi está revelando aqui para mim e para você é que a ausência do temor de Deus está totalmente realizada com o comportamento e atitudes dos ímpios. Aquele que teme a Deus
aquele que idolatra Deus, aquele que sabe exatamente que Deus é bom, não permite que o mal se aposta dele, muito pelo contrário, pensamentos ruins já não nos acompanham mais, desejos ruins já não nos acompanham mais. Se chegar um pensamento ruim, sujeite-se a Deus, repreenda o mal, que ele fugirá de vós. Nós temos condições, através daquilo que a gente já compreende, desse Deus de bondade, desse Deus misericordioso, desse Deus que nos atende a todos os instantes, porque a todos os momentos, não é? Aquele que realmente reverencia esse Deus, ele percebe os ouvidos inclinados de Deus diante das suas petições. Nós conseguimos, não é, contemplar com os nossos olhos da fé tudo isso que nós estamos pedindo para esse Deus e Pai, amém? Porque sabemos que Ele é a fonte de todas as coisas, sabemos que as nossas impossibilidades iniciam a possibilidade dEle, amém? O que nós não somos capazes de fazer, Ele é suficientemente capaz de fazer mais daquilo que pedimos ou pensamos, sempre, irmãos, e não é uma única vez. O temor de Deus é crucial para a moralidade e o comportamento correto do ser humano. Se você tem dúvida em determinadas situações que rondam a tua vida, não é, que está ao seu derredor, consulte Deus. Não é zapear para um amigo, colocar a Deus acima de todas as coisas. Você tem esse acesso, você tem essa liberdade, e você sabe que quando você fala com Ele, Ele escuta, e Ele vai agir no seu merecimento. Não tenham a menor dúvida disso, não tenham a menor dúvida disso. Quando nós estamos obedecendo a Deus, nós estamos temendo a Ele. Temendo não é ter medo, e sim é reverenciá-lo. Temer a Deus é glorificar os seus feitos, temer a Deus é enaltecer aquilo que Ele é. Quando eu louvo, eu estou agradecendo por tudo aquilo que Deus já fez na minha vida e continuará fazendo até a eternidade, eu não tenho dúvida disso. E quando eu adoro, eu estou reconhecendo exatamente o seu senhorio, a sua majestade sobre tudo, 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 não uma coisa isolada. Tem algum problema na tua vida? Deus é maior, Ele é suficiente mais sobre qualquer coisa da tua vida. Então, se eu tenho que pedir um conselho, não é para o meu melhor amigo, mas sim o meu verdadeiro e melhor amigo, que é o meu Deus e Pai, Pai do Senhor Jesus e Pai nosso, amém? Sem temor, as pessoas estão totalmente entregues às iniquidades. O salmista aqui, ele observa exatamente que essa pessoa, a exemplo de Nabucodonosor, que está alienada. Ela não sabe, mas está vivendo como um bicho, porque as suas ações que estão sendo desenvolvidas é de morte, e de morte eterna. Ele não tem essa consciência. De alguma maneira, não é? Ele teve uma paralisia mental, podemos dizer assim, e continua enveredando pelo mal. É o que Davi está mostrando aqui com relação a essa postura, a esse testemunho que esses ímpios estão deixando. Não temendo a Deus, o homem está entregue aos seus desejos totais, os desejos dos olhos, os desejos da carne e a soberba da vida.
Basta você querer ser autossuficiente numa determinada coisa e não consultar, não temer a Deus e pedir exatamente o teu aconselhamento, o aconselhamento dele para determinada coisa. Essa tua autossuficiência está mostrando, né, a arrogância sua para ele. O quanto você é orgulhoso. Muitas pessoas acham que não precisam de Deus. Muitas pessoas acham que o que elas estão fazendo são coisas certas, como o ímpio propriamente dito. Provérbios, no capítulo 10, verso 27, diz: o temor do Senhor prolonga a vida, mas os dias dos perversos são encurtados. O que nós observamos aqui, que Salomão está escrevendo através do Espírito Santo, é que essa vida prolongada é a vida eterna que teremos com o Senhor, e a vida encurtada é a morte que esses terão fatalmente. Verso 2: em sua cega presunção não percebe quão grande é a sua perversidade. Lembra do primeiro louvor que nós cantamos aqui? Quão grande é o meu Deus! E quantas pessoas estão se endeusando elas próprias, achando exatamente, não é, que eles, conforme eu sempre falo aqui, é o rei da cocada preta. É ele em primeiro lugar em tudo, e não o nosso Deus e Pai. Essa presunção, essa prepotência, não é? Essa autossuficiência declara exatamente isso em determinadas pessoas. Quantas se acham autossuficientes, quantas prepotentes diante de um Deus que é soberano para fazer infinitamente mais. É o único soberano na nossa vida, conforme foi ministrado no domingo passado. E essa grande perversidade, não é, que está cegando exatamente esse ímpio, cega ele dia a dia e ele não consegue ver. É o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios, lá no capítulo 1, verso 18, não é? A palavra de Deus é loucura para aqueles que estão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos, poder. Quanto mais nós enveredarmos, quanto mais nós buscarmos a verdade contida nas Sagradas Escrituras, que é a voz de Deus, nós estaremos fazendo as coisas certas para nós, primeiramente para Ele, mas como resultado para nós também. Quer fazer as coisas certas nessa vida? Ouça Deus, haja como Ele espera que cada um de nós possa agir. Davi, o que ele revela aqui é que o homem espiritualmente cego é um orgulhoso, é um arrogante, e que atende apenas a sua vontade e ignora a vontade de Deus. Conhece alguém assim, irmãos? Este homem nem sabe do mal que ele causa a outros e a ele mesmo. Olha os 2 mandamentos de Jesus, que não anula os 10 mandamentos que Deus deu para Moisés. Ao contrário, faz com que tenhamos mais responsabilidade, porque Jesus, ele retira do papel, ele retira da tábua, do decálogo, dos 10 mandamentos, e substitui com 2 e coloca no nosso coração: amai a Deus sobre todas as coisas e seu próximo como a ti mesmo. E esse ímpio, ele está morrendo exatamente na sua cegueira espiritual. Quantas pessoas, irmãos, estão cegas espiritualmente, vive exatamente essa vida que é fracionada, essa vida que é curtinha, não é? Para ele e não para Deus.
Tudo o que devemos fazer nessa vida é para Deus e depois para nós. Tudo o que devemos fazer é colocar Ele em primeiro lugar dos nossos compromissos, seja qual for. É Deus que tem que vir em primeiro lugar, e não eu. E muitas pessoas falam: mas que Deus egoísta, que é tudo para Ele. Não, Ele quer você para Ele. Aleluia, glória a Deus. Oh Deus amado, Pai do Senhor Jesus, Pai nosso, a sua autossuficiência, falando aqui mais uma vez, faz que Ele seja superior a Deus e ao seu próximo. Quantas pessoas que se acham maiores que as outras. Veja que Deus, Ele está para o grande como também para o pequeno. Não tem distinção. Ele protege a ambos. Mas a palavra diz que dificilmente um rico passará no vão de uma agulha. A agulha que Deus se refere aqui, que a palavra se refere aqui, não é aquela de metal que tem aquele buraquinho. A agulha era uma armação, podemos dizer assim, natural, aonde que eles colocavam a cabeça do camelo, e o corpo dele não conseguia passar para fazer a contagem. Oh Deus! Verso 3: tudo que diz é distorcido e enganoso. Não quer agir com prudência e nem fazer o bem. Nessa declaração de Davi, encontramos aqui a distorção e o engano, que são sinais de um homem com o seu coração não regenerado. Muito pelo contrário. Tem muitas pessoas que discursam por aí que mudou, mas continua praticando o mal, continua fazendo aquelas mesmas atrocidades que fazia antes, continua em iniquidade. E vejam como que esses se enganam, diante dessa oportunidade, podemos dizer assim, que Deus nos concede para que possamos nos arrepender. Esse homem, ele não quer fazer o bem. Não existe prudência em suas atitudes. E não existe amor em seu coração. Os princípios bíblicos de sabedoria e moralidade que vêm de Deus passam longe do seu querer. Às vezes, esse homem está do teu lado. Às vezes, esse homem está aí nos noticiários. Às vezes não, estão aí nos noticiários. Nós estamos vendo tanta denúncia, de corrupção em nossos dias. Quanta maldade feita pelas pessoas. Nós conseguimos ver, até onde que o bem deveria imperar no seu todo. A gente vê a maldade do ser humano. Vejam o episódio recente ali no Rio Grande do Sul, que muitas pessoas tiraram partido daquilo. A desgraça de um foi a oportunidade de muitos ímpios ali naquele lugar. As pessoas que estavam com a casa deles meia encobertas, esses ladrões iam lá e saqueavam o restante que tinham sido salvos. Tem pessoas que ficavam no telhado com medo, quer dizer, em outras palavras, protegendo os seus bens que estavam ali, que já tinham perdido muita coisa. Nesse instante de calamidade, nesse instante de que realmente Deus está testando uma série de corações, quantas contas fakes que foram passadas para as pessoas fazerem Pix? Tem dúvida disso? Esse homem, ele pensa
à noite no mal que ele vai fazer. Esse homem é aquele que a gente se admira nos noticiários quando nós falamos: como o ser humano é capaz de fazer uma coisa dessa? Esse homem foi Nabucodonosor até o arrependimento dele. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo resulta em discernimento. Provérbios, capítulo 9, verso 10. Esse santo citado aqui por Salomão não é nenhum desses de barro que a gente vê esparramado por aí. Esse santo é Jesus Cristo. Mesmo à noite trama maldades, suas ações nunca são boas, e não se esforça para fugir do mal. Verso 4. Se algum dia no teu travesseiro você pensou em fazer mal para alguém, peça perdão para Deus, porque esta é a atitude dos perversos, essa é a atitude dos ímpios, e o Senhor não se agrada disso, muito pelo contrário, Ele fica irado diante desses posicionamentos. Quantas vezes no teu travesseiro você se vingou de pessoas? Esse é o comportamento do ímpio. Eu sempre falo que quando nós estamos caladinhos, nós estamos em diálogo. Um lado nosso está falando para que você recorra ao Senhor a todo momento, e no outro você quer vingança. Veja exatamente, essa dualidade existente em cada um de nós, essas duas situações, esses contrastes existentes na vida do ser humano. Davi, ele continua aqui demonstrando que o comportamento do ímpio e a sua persistência em praticar o mal está, de certo modo, despertando a ira de Deus. Irmãos, quando eu estou em santidade, eu estou deixando meu Deus e Pai de sorriso de orelha a orelha. Ele tem sentimento com relação a nós, Ele sente exatamente. Só que quando eu estou em desobediência, eu motivo a ira de Deus sobre a minha vida. E como diz um teólogo do século 17, não queira estar debaixo da mão de um Deus irado. Esse Deus de bondade, esse Deus de amor, esse Deus que dá a todos de uma forma abundante, tudo aquilo que essa pessoa merece. É claro que o que você não merece, você não vai obter, porque às vezes você pensa em coisas grandes para a tua vida, mas se Ele não te deu ainda, é porque Ele sabe que assim que Ele te der essas coisas grandes, Ele vai te perder. Muitas pessoas estão indo buscar coisas e não a Ele, porque se eu tenho Ele em primeiro lugar, as coisas para mim por si só acontecerão naturalmente. Não vai mudar a minha maneira de pensar, não vai mudar a minha maneira de agir. Não é porque eu prosperei que eu tenho que olhar o meu semelhante como uma pessoa insignificante, muito pelo contrário. Eu tenho que dar a mão para essa pessoa, para que ela venha conhecer esse Deus de abundância, esse Deus que me cresce cada vez mais espiritualmente, para que eu possa falar dele através das minhas atitudes e não de falar. O rei Davi, ele escreve aqui o que o seu filho Salomão, anos depois, iria ratificar para todos, mostrando e escancarando os perversos e as suas maldades. Provérbios 4, no capítulo 16, 17, diz: pois os perversos não dormem enquanto não praticam o mal, não descansam
enquanto não fazem alguém tropeçar. Comem o pão da perversidade e bebem o vinho da violência. É isso que eu sempre falo, né? Esse diálogo que às vezes a gente mantém aqui dentro da nossa mente e no nosso coração. É do coração que vêm as piores coisas. Do coração, da mente, é 1 milímetro para que isso entre em ação. Quantas pessoas você já matou na tua mente? Bateu nelas, surrou elas mentalmente. Nem o diabo viu, mas Deus assistiu. O segundo depoimento sobre a bondade infinita de Deus, versos 5 a 6. Glórias a Ti, Senhor, glórias a Ti, Senhor. Muito obrigado, Pai, pela Sua bondade, pelo Seu amor eterno, Pai, para a vida de cada um dos Seus. Teu amor, Senhor, é imenso como os céus. Olha essa figura que Davi, não é? Relata aqui. A tua fidelidade vai além das nuvens, verso 5. O que Davi indica aqui que a abrangência e a consistência incomensurável, ou seja, sem medida, da misericórdia e fidelidade de Deus, comparando aos vastos céus e as altas nuvens, incomensurável, não tem medida esse amor, não tem medida essa fidelidade, vai além exatamente da nossa capacidade de calcular. Portanto, eu tenho que temer, eu tenho que me render dioturnamente, diariamente, segundo a esse Deus de fidelidade, esse Deus de amor, temê-lo em reverência, glorificar exatamente o seu santo nome a todos os instantes, pelo que ele já fez, está fazendo e fará por nós eternamente. Ele é o absoluto do absoluto, ele é o Deus pleno, é o nosso Pai sem falha. O que Davi faz aqui é um contraste do ímpio, como também da bondade de Deus. Deem graça ao Senhor porque Ele é bom, seu amor dura para sempre. Salmo 136, verso 1. E o 6º verso: tua justiça é como os montes imponentes, teus decretos como as profundezas do oceano. Tu, Senhor, cuida tanto das pessoas como dos animais. Ele é um Deus criador, conforme falávamos aqui ontem, conforme estávamos expondo aqui ontem na preparação do batismo, não é? A criação de Deus. Somos criatura de Deus, e a partir de que reconhecemos o Senhor Jesus como o nosso Senhor, Deus nos adota e nos chama agora de filho. Filho escolhido. Amém. Davi, ele afirma aqui a todos que a justiça de Deus é firme e inabalável como as montanhas. Você já viu você já teve essa visão maravilhosa de uma montanha, olhando ela de baixo? Você consegue imaginar aquela montanha, não é? Como uma imensidão? É assim o nosso Deus, comparado a esses montes que não se abalam por nada. Esse é o nosso Deus. Davi, ele olha exatamente, né, através dessas figuras de linguagem, mostrando exatamente conforme as montanhas, esse Deus é inabalável, Ele é supremo, Ele é soberano a tudo e a todos. Seus juízos são profundos e inescrutáveis, em outras palavras, insondáveis como o abismo.
Ele preserva toda a criação com cuidado absoluto e providencia tudo o que todos necessitam, pessoas e os animais também. Quantas coisas já nos fez esse Deus provedor? Quantas vezes você esteve num lugar, parecia que estava num buraco sem saída, mas de repente, não é? Tudo se transforma na tua vida. Coisas que você não imaginava acontecem. Esse Deus de cuidado, Ele está vigilante, Ele não dormita exatamente ao nosso cuidado, Ele nem cochila para cuidar de nós de uma forma incomensurável, também sem medida, não é? Ele não se cansa de permanecer ao nosso lado. E conforme o próprio salmista diz, Ele é a sombra à nossa direita, não é? No Salmo 121, verso 5. Terceiro depoimento, sobre a preciosidade do amor de Deus, versos 7 e 9. Como é precioso o teu amor, ó Deus. Davi cantando. Toda a humanidade encontra abrigo à sombra de tuas asas. Conforme a abertura, Ele é o nosso refúgio e o nosso abrigo. É a Ele que nós temos que recorrer em todas as coisas, é a nele que nós temos que nos abrigar, porque sabemos que Ele é o nosso auxílio, Ele é o nosso socorro presente. Davi aqui ele revela a preciosidade do amor de Deus. É no precioso amor de Deus onde todos os fiéis encontram refúgio e proteção. A bondade de Deus é um abrigo constante e seguro para os justos. Conforme o Salmo 91, verso 4 diz, Ele o cobrirá com as suas penas e abrigará sobre suas asas. A sua fidelidade é armadura e proteção. O salmista aqui ele está olhando exatamente para a figura, né, de uma galinha com seus pintainhos. Ela os protege de uma forma tamanha, não é, que eles não terão nenhum risco nessa vida. Assim é o nosso Deus. Você não pode dizer que você praticou o mal porque Deus te obrigou. Em Deus nós só encontramos o bem, e é o que Davi está declarando aqui, diante desse contraste que ele faz com esse ímpio e a bondade do nosso Deus e Pai. Verso 8: Tu as alimentas com a fartura de tua casa e deixas que bebam do teu rio de delícias. O que ele está escrevendo aqui, o rei Davi, é como que nós somos saciados na presença de Deus. Você aqui está sendo alimentado agora, irmãos. Você está agora recebendo o maná que cai do céu, esse pão que nos sustenta, esse pão espiritual que faz exatamente com que, não é, a gente se nutre para essa vida mundana, para que as escamas dos nossos olhos caem e que a gente possa contemplar, temer a esse Deus de poder, temer a esse Deus de bondade, temer a esse Deus que o seu amor e a sua misericórdia dura para sempre. É Ele quem nos alimenta com muita fartura através do seu pão e água, dessas delícias físicas e espirituais. Davi, ele escreve que a generosidade de Deus oferece esta abundância e ao mesmo tempo essa satisfação plena de estarmos na sua presença, de estarmos na sua casa. E ele faz aqui essa comparação como se como se fôssemos participantes agora do banquete na casa do Senhor, na igreja de Jesus. Verso 9: Pois és a fonte de vida, a luz
pela qual vemos. A afirmação que ele faz aqui é que Deus é a nossa fonte de vida e a luz para que ilumia os nossos olhos, e através dele que temos o entendimento e a verdadeira iluminação espiritual. E o quinto depoimento, sobre a súplica na continuidade da eterna misericórdia de Deus. Derrama teu amor sobre os que te conhecem, concede justiça aos sinceros de coração. Verso 10. Davi aqui ele está orando para mim e para você. Davi aqui ele implora, ele roga, ele suplica para que Deus continue nos dando essa misericórdia e justiça, que haja, não é, sempre a misericórdia de Deus e a justiça de Deus sobre cada um de nós, porque ele ora por todos aqueles que conhecem e seguem os caminhos do Senhor. Verso 11: não permitas que os arrogantes me pisoteiem, nem que os perversos me empurrem. Verso 11. O pedido de Davi aqui para mim e para você é por proteção contra os orgulhosos, os violentos, os ímpios deste mundo mau, para que passemos distante dessas pessoas, que a destra de Deus nos separe exatamente de nem trilharmos o caminho dessas pessoas, muito pelo contrário, pois Deus, através da sua onisciência, Ele reconhece a nossa total e contínua dependência nele. Ele sabe exatamente da nossa necessidade e que nós dependemos exclusivamente dele para nos livrar de todo o mal existente nesse mundo. Ele sabe exatamente, não é, quem são as pessoas más. E Ele conhece também os bons de coração. E no verso 12, vejam, ele faz aqui uma exclamação, cantando ao nosso Deus e Pai, e para mim e para você: vejam, caíram os que praticam o mal, foram derrubados e nunca mais se levantarão. O que ele afirma aqui é que todos que estão praticando iniquidades já estão derrubados e jamais poderá se levantar. O destino dos ímpios é a queda definitiva. O destino dos ímpios é a morte, enquanto que aqueles que estão no Senhor têm a vida. O destino dos ímpios é a morte. Concluindo, infelizmente, irmãos, há muitos crentes, falsos adoradores, conforme cantamos, em constante comparação com os ímpios. Vejam, irmãos, o final e não o meio dessa vida. Às vezes a gente se compara com o ímpio quando a gente deseja o que ele tem, nem observando a maneira que ele conquistou o que ele tem. Às vezes a gente acha que aquilo veio de Deus, mas conforme Lutero, não é, escreve, Deus ele usa o diabo também para atrair pessoas. Muitos, de certo modo, cobram a Deus pelo fato de não ter o que o ímpio tem, pelo que esses possuem, sem imaginar o fim que lhes aguarda.
Eu tenho dó, irmãos, quando eu vejo exatamente esses políticos aí nos noticiários, né, com essa predisposição à corrupção. Nós temos que ter misericórdia destes, porque estão mortos e nem sabem. Estão no colo do diabo e nem se dão conta. Estão vivendo uma fortuna aparente. Porque a verdadeira fortuna, o verdadeiro tesouro que nos espera, são bênçãos, são presentes incorruptíveis, imarcessíveis, intermináveis, na região celestial. E eu sempre digo que a eternidade da nossa vida já começou nesses dias. Possamos sim usufruir de toda a prosperidade que Deus tem para cada um de nós. Se ainda não obtivemos determinadas coisas, primeiro que Ele sabe que nós não precisamos de tanto. Tem muitas pessoas afogadas nos seus bens. Está aqui já, está respirando com um tintim, não se deu conta que está morto. E morto exatamente com as suas riquezas, porque mal sabemos a maneira que elas foram conquistadas. Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe exatamente, não é, o que nós necessitamos. Ele entende exatamente o que nós precisamos nessa vida, não é? Para que nos tornemos cada vez mais temente a Ele. Não nos comparando com essas aparentes fortunas que estão aí. Isso tudo vai ficar, irmãos. Passarão todas as coisas. Todas. Antes de vir para cá, eu estava vendo a reportagem, né, dos carros que ficaram 25 dias imersos debaixo d'água lá no Rio Grande do Sul, que hoje é lixo. Carros de 500 mil, de 1 milhão. É óbvio que eles pensaram exatamente esses com um valor maior para chamar exatamente a nossa atenção. Mas me chamou a atenção, né, naquilo que Deus faz, naquilo que Ele fala, né? Todas as coisas passarão todas as vontades dos homens, mas a palavra dele será eterna. Por isso é que devemos cada vez mais conhecer esse Deus que fala. Falou ontem, está falando hoje e falará eternamente nas nossas vidas. Davi, nesse poema, mais uma vez, nesse poema de contrastes, ele mostra a todos os que temem a Deus o que nos aguarda. Por isso que eu sempre afirmo, né, que a palavra de Deus, vivendo essa palavra de Deus, o nosso futuro será muito melhor do que esse presente. Não tenha inveja dos maus, nem deseje a companhia deles, pois tramam violência no coração, e suas palavras sempre causam problemas. Com sabedoria se constrói a casa, e com entendimento ela se fortalece. Deus está falando aqui, não é do móvel, do imóvel, melhor dizendo, mas sim do móvel. Essa casa sou eu, essa casa é você. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E quanto mais conhecemos Jesus, resulta exatamente em todo o entendimento, em todo o conhecimento, em todo o discernimento que nós necessitamos para jamais abandoná-lo. Para a honra e glória dele mesmo. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, por nos trazer essa reflexão. E ao mesmo tempo observarmos exatamente as escolhas que estamos fazendo nessa vida.
Obrigado, Deus, por nos permitir essas comparações reveladas no temor do Senhor, como também no desejo dos ímpios. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor, por nos apresentar esse tempinho de vida dos ímpios e nos demonstrar a verdadeira eternidade contigo. Sabemos, irmãos, que cada um tem o seu livre-arbítrio, mas as minhas orações aqui nesse instante e o meu conselho para a vida de cada um de vocês: façam as escolhas certas, escolham a vida eterna com Deus, que já começou aqui para mim e para você, em reverência, em temor e tremor a Ele mesmo. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. No nome sagrado do seu Filho Jesus, amém, amém, amém. Glórias a Ti, Senhor, glórias a Ti, Senhor, glórias a Ti, Senhor.